quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares, também pousarei. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, eu morrerei também. E ali eu serei sepultado. Só a morte separar-me-á de ti. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, eu morrerei também. E ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Eu tenho alguém comigo que eu não vejo, mas eu sinto que comigo sofre as mágoas que no coração eu sinto. Esse alguém é Jesus, amigo singular, e lá nas mansões celestes com ele irei morar. Boa noite, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Quero convidar você a pegar sua Bíblia. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Ruth. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de mais uma vez darmos tua palavra. Fala aos nossos corações através da exposição da tua palavra. Como disse o salmista, a exposição das tuas palavras
dá luz, traz entendimento aos simples. Ó Deus, que possamos ser simples de mente para entendê-la e para aplicá-la. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez, é um prazer. E hoje vamos começar o livro de Ruth. É um livro bem curtinho, é um verdadeiro romance inserido na Bíblia, mas com preciosas lições espirituais para nós. Vamos lá, Ruth capítulo 1. Na época dos juízes houve fome na terra de Israel. Um dos homens de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Eles que Moabe era aparentado com Israel, porém era um povo pagão. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Lições preciosas temos aqui. O povo de Israel estava passando por dificuldades. Lembre-se que era o tempo dos juízes, em que o povo desobedecia a Deus, viam seus opressores e tomavam suas colheitas. Então era uma época de fome na terra, uma época de necessidade, e isso aqui se deu mais ou menos entre os anos, aparentemente, 1175 a 1125 antes de Cristo. E este homem chamado Elimeleque, preste atenção no nome dele, porque Elimeleque tem um significado. Elimeleque significa meu Deus é rei. E ele tinha 2 filhos. Ele tinha uma esposa, claro, Noemi, que significa agradável, bela, e 2 filhos, Malom, franzino, e Quilion, definhado. Dá para entender, talvez, porque eles morreram na terra de Moabe, né? Mas vamos lá. Aqui diz que na época dos juízes houve fome na terra, e este homem, Elimeleque, foi viver com a mulher e os 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe.
aqui temos um problema. Aparentemente ele não orou a Deus, ele tomou uma decisão sem consultar a Deus, porque Moabe, como eu disse, era um povo pagão e Deus não permitia que os israelitas se unissem aos povos pagãos. Embora fossem aparentados, eles não temiam ao Deus de Israel. Quantos de nós, às vezes, tomamos decisões assim também? Não consultamos a Deus. Achamos que temos já conhecimento suficiente da questão, temos o know-how e tomamos uma decisão e depois nos arrependemos profundamente por causa das consequências. Veja o que aconteceu com Elimeleque. Ele morreu naquela terra. Ele supostamente iria morar lá por algum tempo, mas ele morreu lá. E seus 2 filhos acabaram se casando com 2 mulheres moabitas. Outro problema, eu vou falar depois. Então temos aqui, primeiro problema, primeira lição de vida: não tome decisões sem consultar a Deus. Ore. E depois de ter orado, ore mais. É importante que nós conheçamos a vontade de Deus. É importante que nós tomemos decisões baseadas nos princípios da palavra de Deus. Para você se orientar nas suas decisões, leia sempre a Bíblia. Busque de Deus uma resposta na sua palavra. E também, se você está em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai guiá-lo, vai abrir as portas. Não tome decisões sem consultar a Deus. Não tome decisões, sejam elas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Todos nós, em algum momento, já tomamos decisões assim e nos arrependemos amargamente, não é verdade? Foi o que aconteceu aqui. Ele tomou a decisão sem consultar a Deus. E veja, ele saiu de Belém, que significa casa do pão, e foi para Moabe. Tá certo que havia fome na terra, mas os israelitas deveriam permanecer na sua terra, como Deus havia feito em outras ocasiões. Ele levantaria um juiz para também socorrer o seu povo. Tanto é que isso depois acontece, e por isso Noemi volta à terra de Israel. Pagamos um alto preço quando tomamos decisões sem consultar a Deus, ou quando não respeitamos os princípios, os valores da palavra de Deus. E nos associamos com as pessoas erradas, vamos para o lugar errado e começamos, quase falando espanhol aqui, começamos negócios errados e depois nos arrependemos amargamente, não é verdade? Mas veja o que aconteceu. Esse homem, Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Belém, marque isto, cidade muito importante, porque ali nasceu o rei Davi e mais tarde nasceu também Jesus. Não é? E eles chegaram ali, Elimeleque morreu, os rapazes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Outro problema aqui. A Bíblia, entre os muitos princípios que ela nos dá o princípio de que servos de Deus não devem se casar com pessoas que não sejam da mesma fé. Eu conheço pessoas que se casaram com pessoas de fora da fé e vivem bem. Mas, na maioria dos casos, não é assim. E mesmo quando se dão bem no aspecto físico, no aspecto emocional, sempre fica um vazio espiritual. Digamos que você é uma jovem solteira e está gostando de um rapaz que não é cristão, que não esposa a mesma fé que você em Jesus, e vocês se casam. Eu lhe pergunto, mais tarde, onde é que seus filhos serão criados? Serão criados na fé cristã? Serão criados na fé do seu marido, e se ele não tiver fé nenhuma, serão criados sem nenhuma fé? É uma questão séria a ser pensada. Quando vocês tiverem que tomar decisões no futuro, com respeito ao relacionamento de vocês, com relação à educação dos seus filhos, com relação a qualquer outra área da sua vida, como é que vocês vão chegar a acordos? E se as decisões que ele quiser tomar, ou ela quiser tomar, se ela não é cristã, forem conflitantes com a palavra de Deus. Devemos pensar nisso. Veja que neste caso aqui eles se casaram com elas e eles viveram 10 anos com essas 2 mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Ok? Então diz aqui, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Aí Noemi ficou sabendo que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento.
e decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Então ela está agora regressando à sua terra, que é Belém Efrata, em Israel. Porém, no meio do caminho, ela diz: vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lugar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Mas, porém, Noemi: não, voltem, porque vocês iriam comigo e ainda poderiam ter filhos. Ela aqui está pensando, talvez, no casamento levirato, não é? Que era estabelecido entre o povo de Israel, de que quando morria o irmão mais velho, então o irmão mais jovem deveria casar-se com a viúva do mais velho, caso ele não tivesse deixado descendência, para que ele suscitasse descendência. O filho mais velho desse casamento seria considerado, na verdade, filho do falecido. Talvez ela estivesse pensando: mas vocês vão esperar, mesmo que eu casasse, e vocês esperariam até esses filhos crescerem para se casarem com eles? Claro que não. E ela diz aqui: de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Uma reclamação, será que é legítimo reclamar? O fato é que muitos de nós, quando se vê em situação de amargura como essa que ela estava passando, acabam reclamando em algum momento ou outro de Deus. Ela vai fazer isso mais tarde também, quando ela pede, inclusive, para não ser chamada de Noemi, quando chegar lá em Belém, mas ser chamada de Mara, que significa amarga, porque diz ela assim: olha, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Isso aqui ela está falando no momento de desabafo, muitos de nós fazemos isso. Porém, você vê que ela é uma mulher fiel a Deus, ela vai continuar sendo fiel a Deus. E quando nós fazemos algo parecido, imediatamente devemos pedir perdão e reconhecer que há coisas que não são a vontade perfeita de Deus, mas são permitidas por Ele. Neste caso, tudo estava ligado a uma decisão tomada lá atrás, não é? Quando o Elimeleque, o marido dela, acompanhada por ela e por seus filhos, decidiu ir para Moabe, e isso veio causar uma série de problemas. Você veja que mesmo depois que ele morreu ali, o Elimeleque, os 2 filhos também não quiseram voltar a Israel. Então agora eles estão pagando o preço de uma decisão errada. Esse é outro aspecto da decisão errada. O preço que se paga é muito alto. Busque sempre em oração a vontade de Deus para a sua vida. Não queira pagar o preço da desobediência, do preço de uma decisão precipitada ou de uma decisão contrária à vontade de Deus. Seja em que área for, dos seus negócios, da sua família, do seu casamento, o que seja. Mas aí elas começaram a chorar de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida de sua sogra, foi embora, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Veja que é um povo pagão, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau! Esta declaração de Ruth, inclusive, é usada hoje em muitos casamentos em que a noiva declara essas palavras para o noivo, não é? Uma bela declaração de amor. Só que aqui não é declaração de amor matrimonial, que na verdade foi declaração de amor de uma mulher, da nora, a sua sogra, ok? Esses dias que muita gente tem problema com a sogra, né? É bom lembrar que nós também devemos amar a sogra, né? Então ela disse assim: olha, não insista comigo para que eu volte. Eu vou ficar com você. Eu vou te acompanhar. Onde você for, eu irei. Onde você pousar, onde você ficar, onde você descansar, ali também eu pousarei, eu ficarei, eu descansarei. Que coisa linda, não? E ela diz aqui agora a coisa mais importante: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Conversão. Ela aceita agora o Deus de Israel. Então ela era uma pagã, ela é uma gentia, ela não foi criada em Israel, mas agora ela aceita o Deus de Israel como seu Deus. Ela diz:
O teu povo será o meu povo. Agora eu faço parte do povo de Deus. O teu Deus será o meu Deus. Que coisa linda. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não faz parte do povo de Deus, hoje é noite de decisão. Receba Jesus Cristo como seu Senhor. Faça parte do povo de Deus. Seja ou esteja entre aqueles que temem a Deus, que podem dizer: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E ela diz: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Uau, que declaração de amor. Onde você for, eu irei. E vou morrer no mesmo lugar, e vou ser sepultado ali também. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Como eu disse, muitas noivas usam estas palavras, não é? No seu casamento, e existe um belo hino que foi composto em cima destas palavras de Ruth, que é cantado em muitas cerimônias de casamento cristãs, e, como eu disse, esta declaração, estas palavras são usadas para a noiva se referir ao marido. Porém, aqui é a nora. De qualquer maneira, temos aqui uma bela declaração de amor que deveria ser verdade nas nossas vidas também. Se você é casado, homem ou mulher, esta também deveria ser a sua palavra, o seu compromisso com o seu cônjuge. Não é? Não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. Outra tradução diz: onde pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu povo. Então aqui nós temos a conversão de Ruth. Ali ela se torna uma crente do Deus de Israel. E isso vai mudar o rumo da sua vida, conforme nós veremos na semana que vem. Isso aqui é a porta de entrada à fé, e a porta de entrada ao povo de Deus, e é a porta de entrada ao cumprimento de uma profecia messiânica. Olha que coisa linda, né? Como Deus faz. Aqui também nós temos uma outra lição, já vou falar sobre ela, mas deixa eu só terminar aqui sobre esta declaração. E onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Então, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, e as duas prosseguiram para Belém, que era a terra original de Noemi. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas olha que coisa linda, né? É uma decisão. Ela era gentílica, ou gentia. Ela não fazia parte do povo de Deus, mas agora ela se converte, ela se torna uma prosélita, não é? Ela se torna uma judia por conversão. Ok? Quando você olha para a biografia, a genealogia, quero dizer, de Jesus, é muito interessante você notar que ali na genealogia há umas mulheres estranhas, não é? A primeira mencionada ali é Raabe, eu já falei sobre ela quando a gente estudou o comecinho de um livro de Juízo, uma prostituta, que também se converteu ao Deus de Israel. Antes havia sido uma prostituta e agora se converteu. Agora temos Ruth, que é uma gentia. Na verdade, as duas eram gentias. Ruth era uma mulher de bons princípios, conforme nós veremos aqui, enquanto que Raabe, até pelo menos naquele momento da sua conversão ao Deus de Israel, não era. Mas ambas fazem parte da genealogia do rei Davi, e ambas fazem parte da genealogia de Jesus. Uau, eu gosto dessa palavra quando realmente me surpreendo com alguma coisa aqui na Bíblia. Porque veja bem, muita gente fala assim: porque tem a maldição de família, porque tem isso, porque tem aquilo. Gente, quando alguém recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de verdade, e é transformado por Ele, toda a maldição é quebrada. Toda a maldição é quebrada. Lá na cruz, toda a maldição foi quebrada. Jesus morreu por você e por mim. E está claro na Bíblia que ali Ele quebrou a maldição, porque Ele tomou a maldição que pesava sobre você e sobre mim, sobre Ele mesmo, para que assim nós fôssemos não só perdoados e salvos, mas fôssemos libertos. O que meus antepassados fizeram lá no passado, ficou no passado. Quando eu tomo uma decisão de receber e andar com Jesus Cristo, a minha vida muda e meu futuro muda, se eu permitir que Jesus trabalhe na minha vida, e mudo também o futuro da minha família. Amém? Minhas gerações anteriores podem ter sido de gente má, até com pacto com o diabo, mas quando eu rompo com tudo isso, recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele me salva, Ele me perdoa e Ele me liberta. Aleluia! Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a liberdade aos cativos, para pôr os presos em liberdade. Então você veja aqui na genealogia de Jesus, encontramos essas duas mulheres.
Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Então, mesmo ela sendo gentia, havia a possibilidade de ela se converter, e foi o que ela fez. Ela recebeu, ela aceitou o Deus de Israel. Que coisa linda. E ela faz essa declaração de fidelidade, que é o que Deus espera de nós, que nós sejamos fiéis. Poderíamos fazer essa declaração ao próprio Senhor Jesus, não é? Olha, não insistas para que eu te deixe, que não mais te acompanhe. Jesus fez essa proposta para os discípulos, lembra? Pelo menos permitiu que eles tomassem uma decisão, quando ele começou a falar que tinham que comer a carne dele, beber o sangue dele, senão não teriam parte com ele, e muita gente, ó, para dizer, bom mineirês, deu no pé, né? E carioquês, deu linha. Mas os 12 ficaram, e Jesus perguntou, vocês também não querem ir? Ele deu a eles a possibilidade de ir, mas Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que tremenda essa declaração de Pedro, de reconhecer que fora de Jesus não há esperança, fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há paz, fora de Jesus não há direção, e fora de Jesus não há eternidade com Deus. Então nós poderíamos também fazer essa declaração para Jesus, não é? Foi mais ou menos o que Pedro estava dizendo ali junto com os demais discípulos. Não é? E aonde fores irei, onde ficares ficarei. Seguir a Jesus, não é? Seguir a Jesus. Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus vai à frente e as suas ovelhas o seguem. E ele diz, o teu povo será, ela diz aqui, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ah? Jesus é Deus. Então, quando nós o recebemos, ele é a segunda pessoa da Trindade, lembre-se disso. Deus é o nosso Deus, Deus se torna o nosso Deus. E o povo dele se torna o nosso povo. Que tem muita gente hoje também, que eu sabia de igreja, porque não sei o que, mas eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Cuidado! A Bíblia diz, não devemos deixar de congregar-nos como é o costume de alguns. Está em Hebreus 10, 25, caso você não saiba. É muito perigoso, porque a pessoa vai esfriando na fé muitas vezes. Eu me lembro de uma história que talvez você já tenha ouvido, deste amigo que visitou um amigo na sua casa e ele estava afastado do evangelho, já não ia mais à igreja. Não necessariamente tinha deixado de ser crente, mas não estava mais indo na igreja. O amigo perguntou, mas você não vai? Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Que mal faz eu não ir à igreja? E era um país frio, né? Era a época do inverno, e ele foi ali na lareira e tirou um tição da lareira e colocou para fora. Daí a pouco, aquele tição que foi tirado do fogo de onde estava o resto da lenha queimando, foi esfriando. A chama se apagou, ficaram brasas, daí a pouco elas apagaram. Não preciso dizer mais nada, o amigo entendeu e voltou para a igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. A congregação não me salva, a igreja não me salva, mas frequentar a congregação é uma evidência, uma das evidências de que eu sou salvo, de que eu amo Jesus, porque o povo dele é o meu povo. Se o povo dele não é o meu povo, alguma coisa está errada. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Amém? Que Deus nos ajude a ser leais com Ele, como Ruth foi leal com Noemi. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero agora orar por todos, para que nós possamos aprender essas preciosas lições que expusemos nesta noite. Possamos colocá-las em prática, de nunca, Senhor, tomar decisões sem te consultar, porque o preço a pagar por isso é terrível. Que também, Senhor, nós possamos ser leais em todo o tempo, Senhor. E também possamos, ó Deus, fazer como Ruth, uma declaração de amor a Ti em todo o tempo. E ser leais, fiéis a Ti em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos telespectadores, todos que nos assistem. Pai, ajudando-nos a todos a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Se você não recebeu Jesus ou precisa fazer uma reconciliação com Ele, vamos fazer um ato agora. Se você está preso pelo pecado, você precisa de libertação, ou se você sente que você vem trazendo problemas por causa de gerações passadas da sua família, receba Jesus Cristo agora como seu Senhor e Salvador. Faça esta oração de confissão e Ele te perdoará, Ele te salvará e Ele te libertará.
Faça comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício na cruz, que ele é suficiente para me perdoar os pecados e me dar a salvação e me libertar de toda maldição. Perdoa-me, Jesus, e recebe-me como teu discípulo, como tua discípula. E Jesus, seu Senhor da minha vida, entra na minha vida, traz-me liberdade, libertação e vida e abundância, como tu prometeste, em teu nome. Amém. Amém. Senhor, eu oro também por todos, por suas necessidades, abençoa cada família, abençoa cada indivíduo, supra as necessidades materiais. Pai, muitos amigos têm nos escrito pedindo oração também por si ou por seus familiares. Estende a tua mão para curá-los também. Cura aqueles que estão com a Covid e com outras enfermidades também. Temos ouvido relatos de pessoas com câncer. Estende a tua mão para curar. Pessoas que fizeram cirurgia, obrigado, porque a cirurgia correu bem e agora abençoa a restauração da saúde dessa pessoa também, para que não fique nenhuma sequela. Abençoa aquele pastor que soubemos que está no hospital, vai colocar um stent, dá a tua bênção, dá a tua graça e vitória a ele também. E obrigado, Senhor, por tudo e por teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Domingo, nosso culto às 5 horas da tarde. Horário de Los Angeles, 9 horas, horário de Brasília. Não perca. Deus abençoe a sua vida. E toda terça e quinta, 7h30 da noite, a nossa célula virtual na terça e nosso estudo bíblico, 7h30 da noite, horários de Los Angeles, mas sempre 11h30 da noite, horário de Brasília. E sempre fica gravado aqui e também vai para o nosso podcast. Você pode assistir depois ou você pode ouvir depois, quem sabe dirigindo, quando está na sua casa. Se estiver dirigindo, não assista, apenas ouça. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém e amém. Aonde quer que tu fores, irei também. E onde quer que pousares, também pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, eu morrerei também. E ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á.